Olá, espectador e espectadora, seja bem-vindo, bem-vinda ao Espaço Trabalhista, reestreia do Espaço Trabalhista em 2024 em um novo canal, aqui no canal da Prática Política no YouTube, e também continuamos em parceria com o Cristiano Araújo do projeto, do canal Em Nome da Rosa, aqui no YouTube e nas redes sociais. Desejo boa noite ao Cristiano, agradeço demais ao Cristiano pela confiança mesmo e a consideração pelo nosso trabalho, o trabalho do Espaço Trabalhista. São mais de 80 edições deste programa, né? Começamos lá com o Noé Gomes e depois já nesta fase com o Cristiano Araújo. Então, assim, muito bacana que o programa vá continuar neste ano de 2024. Uma nova marca, né? Uma marca remodelada também, né? Fiz questão de remodelar a marca do Espaço Trabalhista. O nosso estúdio também, aqui um estúdio mais dinâmico para ver se atrai mais pessoas, já que quem hoje domina aqui no YouTube diz que é importante segurar, reter o público, né? E com isso também utilizar de efeitos visuais. Então, estamos recorrendo a esse recurso, porque queremos muito que você continue acompanhando as nossas conversas, nossas reflexões, porque aqui neste espaço continuaremos tratando de Brasil, tratando daquilo que realmente importa. Cristiano Araújo já está aqui na tela, desejo boa noite, passo a palavra para ele. Muito obrigado de novo, viu, Cristiano? Boa noite, Cláudio. Boa noite para o pessoal, né, que talvez estava com saudade da gente. Agora a gente está aqui numa nova casa, equipamentos novos, né, e com a energia de sempre para a gente falar um pouco sobre o Brasil, falar sobre os assuntos que realmente importam na política. E, Cláudio, quando tu me convidou para fazer parte, putz, eu não poderia deixar de fazer parte, porque afinal a gente consolidou uma parceria aqui já de alguns anos, e mesmo que eu tivesse um pouco cansado, cara, eu aceitaria de muito bom grado iniciar essa nova jornada, porque o Espaço Trabalhista é como se fosse um filho meu, né, cara? Que a gente cuida com carinho, que a gente tem um carinho muito especial e vida longa, né? A esse filho que nasceu em outra marca e que continua aqui agora nessa nova casa. Muito bacana, Cristiano. E aí, reforçando o convite, lembrando que o programa vai ter transmissão ao vivo. Esta é a primeira edição, transmissão ao vivo apenas aqui no canal da Prática Política, mas esperamos que nas próximas edições também em transmissão simultânea. Então é uma novidade aí do programa para este ano de 2024, uma transmissão simultânea em tempo real nos dois canais, tanto no canal da Prática Política aqui no YouTube, como também no canal Em Nome da Rosa no YouTube. E, além disso, nós faremos, e aí é um propósito aqui, principalmente da minha parte, faremos recortes dos programas para facilitar mesmo a divulgação, o alcance das nossas reflexões, porque são reflexões importantes. Como disse o Cristiano, estamos aqui há anos, né? Já dá para a gente afirmar isso, estamos aqui há anos no YouTube tratando de assuntos que são extremamente relevantes. E o assunto de hoje é um assunto relevante. E aí eu já devolvo a palavra para o Cristiano, porque caberá a ele, se o Cristiano estiver me escutando, caberá ao Cristiano explicar para todos nós o que o Ciro Gomes tem chamado de escândalo dos precatórios. Ciro Gomes, ex-presidenciável pelo PDT, que desde a eleição de 2022 tem recorrido às redes sociais, sobretudo as próprias, para poder se comunicar com a opinião pública. Até porque, desde a eleição de 22, ele tem tido pouco espaço, né, nos veículos da grande mídia, e aí ele estabeleceu como estratégia, tanto é que o Cristiano tem um programa semanal lá no canal dele, repercutindo a newsletter, que é exatamente a expressão dessa estratégia de comunicação do Ciro Gomes, né, de falar com os seus apoiadores por meio das suas próprias redes sociais. E aí, ele recentemente, há algumas semanas, né, tem falado, Cristiano, sobre esse escândalo dos precatórios. Eu passo a palavra para você para explicar e na sequência a gente vai comentando, vai dando a nossa opinião e o público deve participar do programa, deve também opinar se concorda ou não com o que o Ciro Gomes tem dito aí nesses últimos dias. À vontade, Cristiano. Bom, Cláudio, o que o Ciro denunciou, né? Basicamente, o que o Ciro denunciou é que o governo federal ele teria
supostamente teria vendido precatórios aos bancos, né? Isso foi o que ele disse lá no CNN, ficou bem claro o que ele falou. E aí, claro que isso gerou um grande barulho, e o Ciro, a gente costuma brincar nas redes, né? A gente estava dizendo, ele resolveu dobrar a aposta para explicar aquilo que ele disse. E aí ele levou isso para um vídeo de 12 minutos, explicando o que era o precatório, explicando que aquele dinheiro que o governo federal separou, que ele deveria separar para as pessoas, ou talvez não só para pessoas físicas, mas também pessoas jurídicas, elas estavam indo parar na mão dos bancos. E o Ciro, na newsletter, nessa última newsletter, ele disse o seguinte, que quem foi para a fila para receber os precatórios não foram as pessoas, foram os bancos. Foi isso que o Ciro afirmou, tá? Outra questão central na denúncia do Ciro, que foi a informação privilegiada. O Ciro afirma que os bancos receberam informação do governo, isso, que o governo iria pagar de uma só vez os 93 bilhões que ele devia de precatórios, né? Que já no governo anterior, no governo desastroso do Bolsonaro, a gente sabe que houve aquela polêmica em relação aos precatórios, porque Bolsonaro e Guedes queriam criar um teto para os precatórios. E não só isso, ele queria, vou usar uma expressão bem popular que todo mundo vai entender, ele queria pedalar, parcelar em 9 vezes anuais os precatórios, aqueles de maior valor, aqueles que superam os 60 salários mínimos, enquanto eles colocavam um prazo para pagar até 2029 e mais. Eles queriam pagar apenas aqueles precatórios de menor valor. Essa era a jogada que o Paulo Guedes e o Bolsonaro queriam fazer. E a gente sabe, pelo contexto, que o Ciro Gomes, na ocasião, ele ameaçou retirar a candidatura na ocasião em relação a essa questão dos precatórios. Foi uma questão que a gente acompanhou aqui no programa, inclusive, né? E o STF viu, opa, peraí, mas esse negócio aí de deixar precatório sem pagar ou dar o calote, como muitos entenderam, isso aí não está certo, isso é inconstitucional. E aí, acho que foi 2023, tá, Cláudia? Eu não lembro a data, mas se eu não me engano foi em 2023, porque até então o STF não havia se pronunciado em relação a essa questão envolvendo os precatórios, enquanto a Câmara, né, ela vinha se manifestando em relação a pedalar esses precatórios. E o STF, num primeiro momento, ficou quietinho. Mas, em 2023, no governo Lula, ele disse, não, ó, isso aqui é inconstitucional. Inclusive com uma ação do próprio PDT, o partido do Ciro Gomes, né, que disse, não, ó, vamos mandar uma ação para lá e vamos pedir para pagar. E aí surgiu essa confusão, que o governo, que tinha o prazo até 2029 para pagar, segundo aquilo que dizia o projeto do Bolsonaro, mas anteriormente eu não sei qual era o prazo, Cláudio, não sei se era 2027 ou não recordo o prazo, eu sei que no governo Bolsonaro eles estenderam esse prazo para o pagamento, né? A PEC era para estender o prazo do pagamento e tinha a entrada de 15% e o prazo para pagar até 2029 com esse parcelamento de 9 vezes anuais. Isso é o que eu sei, né? Então, assim, o governo resolveu pagar esse valor, e aí, Cláudio, tem uma polêmica, porque o Ciro afirma que o governo decidiu pagar isso de uma vez só. Mas, assim, eu já
tenho fontes de outras pessoas que dizem que não, que o pagamento não vai ser de uma vez só, que vai ter, porque assim, vamos lá, né? O precatório, ele, quando se ganha a ação, e a gente sabe que não tem mais o recurso, bom, o que acontece? O TJ, Justiça Federal, ela divulga uma lista, né? Ela divulga uma lista de pagamento, e aí ela tem que mandar essa para uma conta lá do que se chama DEPRE, que é justamente ligada para depósitos de precatórios, e ela tem que comunicar o Banco do Brasil, né, que é aquela requisição de pagamento, que é do precatório. Isso é assim, o resumo da história que eu conheço, tá? Então, assim, Cláudio, a acusação do Ciro Gomes chamou muita atenção. O Ciro pediu para o jornalismo apurar a questão, e o jornalismo foi atrás, quando viu o barulho que deu, e agora a gente está vendo muita gente também falando sobre esse tema dos precatórios, e é um tema que eu não canso de dizer que é um tema bem difícil, é um tema específico. Eu tive que conversar com muitas pessoas, inclusive com o servidor do TJ de São Paulo, para eu entender mais ou menos as coisas. E assim, Cláudio, se eu pudesse te dizer alguma coisa, olha, cara, eu poderia te dizer que esse tema que o Ciro escolheu, ele causou muito mais confusão do que esclarecimentos. Vou passar aqui no chat só para registrar as participações iniciais aqui nesta edição do Espaço Trabalhista, agradecendo demais a quem está nos acompanhando ao vivo aqui pelo canal da Prática Política, como fez o Noé Gomes aqui se inscrevendo, Noé Gomes do canal Falando de História, Noé Gomes que começou, né, comigo o Espaço Trabalhista, a Cândida Rocha também, sua companheira, o Cristiano Fanfa, que mandou uma mensagem para mim, também agradeci a ele pela consideração, né, porque é isso, né, estamos todos aqui na internet, e como eu costumo dizer, literalmente dando a cara a tapa, porque vocês estão vendo o meu rosto, estão escutando a minha voz, estão vendo parte do meu quarto, então assim, um pouco da minha privacidade eu abro mão estando aqui, né? Abro mão de um pouco da minha privacidade estando aqui. E eu acho que a retribuição que vocês, espectadores, podem me dar, nos dar, é se inscrevendo no canal, acompanhando o nosso trabalho, criticando o nosso trabalho, elogiando o nosso trabalho, enfim. Eu acho que é assim que funciona, né? Aqui na internet. Ô, Cristiano, a respeito desse assunto, eu pude acompanhar a entrevista, eu assisti a entrevista do Ciro Gomes na CNN e também assisti a esse vídeo de 12 minutos que o Ciro Gomes divulgou recentemente, se eu não estiver equivocado, foi na segunda-feira, não sei, foi nessa semana. E aí... Foi no domingo? Foi no domingo, então, foi no domingo. E é assim, eu entendo perfeitamente a denúncia do Ciro Gomes, entendo o que ele está falando, entendo perfeitamente, trata-se sim de um escândalo de corrupção, ele faz a comparação, né, com aqueles escândalos que tiveram alguma repercussão ou muita repercussão pelos próprios veículos da imprensa nos últimos anos, então ele cita lá o Petrolão, cita lá o Mensalão, que é uma comparação válida, já que para muitos órgãos da imprensa hegemônica o que importa é a soma dos valores que supostamente foram roubados, né? Então, não estamos falando de pouca coisa, são 93 bilhões de reais. Contudo, Cristiano, eu fiz questão até de fazer um post lá no Instagram, aqui do canal, porque me parece que, assim, o Ciro Gomes, ele quando denuncia, e aí ele fala lá na CNN, apontando o dedo para o governo, e no vídeo de 12 minutos ele faz muita questão, em vários momentos, de falar do STF, eu vejo que o Ciro Gomes, nessa denúncia, ele já conseguiu o que ele queria. E o que ele queria, na minha opinião? Na minha opinião, não necessariamente que a denúncia fosse investigada, ou que a denúncia fosse explicada por mais pessoas, ou que a denúncia tivesse repercussão exatamente no que você falou sobre esclarecer a população.
Eu não acho que o Ciro Gomes quis isso ao denunciar da forma que ele denunciou e denunciar exatamente este caso específico do pagamento de precatórios. Eu acho que o Ciro Gomes ele queria o que ele já conseguiu, que é voltar à cena da opinião pública, à cena política, como um ator com alguma relevância. Porque eu sinceramente, Cristiano, e aí eu falo isso porque eu sei que muita gente, sobretudo quem não gosta do Ciro Gomes, ou quem, porventura, não acompanha, ou, enfim, né, por questão pessoal, fala que ele é um amargurado, ou que ele é um ressentido. Eu não acho. Por que eu não acho? Porque ele tem 50 anos, e é verdade, isso, 50 anos, quase 50 anos de trajetória política. Será mesmo que um sujeito com 5 décadas, eu falo 5 décadas porque começou em 1980 e estamos caminhando para 2030, então assim, são 5 décadas vivendo na política. É sério que esse sujeito, ele se ressente, ele se ressente de uma derrota eleitoral? Eu não acho. Eu não acho. Eu acho que tanto o Ciro Gomes como qualquer outra figura política com tanto tempo, com tanto lastro, eu acho que essas pessoas têm um sangue frio para poder lidar com reveses como foi o de 2022 para o Ciro Gomes. Porque foi. O cara sai de um patamar de 12% do eleitorado em 2018 para 3%, é um baita baque. Agora, é óbvio que depois das eleições de 22, ele buscou maneiras de tentar se manter relevante. E aí pode-se discutir as estratégias para isso. Mas o que aconteceu nesse caso específico dos precatórios, eu imagino que o que ele pretendia, ele já conseguiu. Que é o quê? Olha, o Ciro Gomes existe, está aqui e está denunciando isto. Agora, quanta denúncia, eu devolvo a palavra para você, quanta denúncia, na boa, eu, de novo, entendo o que ele está colocando, acredito sim vejo como um escândalo de corrupção, e como eu escrevi lá no Instagram, e vou repetir aqui, me parece aquela corrupção que o capitalismo permite. Porque é a corrupção que o capitalismo permite. Porque, olha, não tem nada mesmo, e não é aqui se fazendo de advogado do governo, mas não tem nada de ilegal. Olha só que gravidade isso tudo. Qual é a ilegalidade? Qual é a ilegalidade que se tem? E eu falo isso porque é corrupção. É a corrupção, ué. Já que outras coisas são corrupção, isso aí também é corrupção. E é das mais graves, porque esta aqui se compara à corrupção da rolagem do juro das dívidas, por exemplo. É a mesma coisa. É permitido, é legal. E é quase R$1 trilhão todo ano. Mas tudo bem. O que não pode é o petrolão. O que não pode é o mensalão. O que não pode... Mas isso aqui faz parte. Faz parte da ordem, faz parte do sistema capitalista. E aí, para devolver a palavra para você, eu fui pesquisar para saber se havia alguma ilegalidade em transferir o precatório para uma instituição financeira buscando antecipação dos valores. E eu não encontrei absolutamente nada afirmando que eu, dono de um precatório, não pudesse ou não possa vender esse precatório, que é isso, por um valor bem inferior ao que ele tem para uma instituição financeira. Eu não encontrei nada que afirmasse isso, que não pode, é intransferível. Não é. E até onde eu sei, e aí até fiz essa comparação lá, recentemente, de 8 anos para cá, já dá 8 anos, né? Porque foi 2017, dá 7 anos para cá, com o tal do saque aniversário do Fundo de Garantia, muitos trabalhadores estão abrindo mão dos valores que tem no Fundo de Garantia para antecipar esses valores, abrindo mão de parcela significativa do que eles têm. Porque os bancos cobram tarifas, cobram taxas, cobram também tarifas de antecipação. Então, me parece, Cristiano, que não há nada de ilegal, no que estamos vendo neste pagamento de precatórios. Não há nada de ilegal, porque o governo, e aí, para terminar, o governo, em dezembro de 2023, ele recebeu a decisão do STF de que podia ou deveria pagar os precatórios. E o governo quis, por uma decisão
do próprio governo, quis pagar esse montante aí de 93 bilhões de reais. Que não é pouca coisa, mas é bom lembrar que 2 anos antes, estávamos acompanhando, inclusive neste programa, a discussão no Congresso, e o Congresso foi lá, promulgou a PEC do calote. Exatamente, em 2021 era algo entre 89 e 90 bilhões de reais. 89 bilhões. 89 bilhões de reais. E aí em 2023 o governo Lula vai lá e paga 93 bilhões de reais, que é o montante total dos precatórios. E aí, que é uma dúvida que eu tenho em relação ao que Ciro Gomes fala, que aí ele fala, e aí, desculpa aqui essa crítica, mas dos 12 minutos em que ele fala sobre isso, os 6 primeiros minutos é ele falando que ele vai explicar, ele vai explicar a denúncia dele, os 6 minutos iniciais. Achei muito repetitivo. Pode ser porque precisou fazer vários cortes, não sei, mas ficou muito repetitivo. E aqui, eu esperava ali naquele vídeo, assistindo ao vídeo, claro, o vídeo conseguiu a minha retenção, porque eu assisti até o final. Mas assim, faltou no vídeo, se ele tiver esse dado, é importante, o quanto desses 93 bilhões de reais estão indo para os bancos. E eu devolvo a palavra para você, porque eu não consigo ver, não encontrei nada de... Não é que eu não consiga ver, eu pesquisei e não consegui identificar nenhuma ilegalidade nessa transação envolvendo precatórios, apesar de eu concordar que é corrupção sim, só que é a corrupção que o capitalismo permite, né? É aquela corrupção que está tudo bem, não tem problema nenhum. E para terminar mesmo aqui, o Ciro Gomes, ele falou ao passando o STF. E aí eu acho que quando ele fala de informações privilegiadas e quando ele também se refere ao fato de que o governo pagou, o governo, se esse escândalo de corrupção que o Ciro Gomes diz e afirma que existe, de fato existe, o governo talvez seja o cúmplice. Porque quem é que, como você mesmo falou aqui na sua primeira fala, quem é que passou de 2021 até o final de 2023 com o pedido do PDT, sentado em cima do pedido do PDT, fazendo o quê? Negociando. Com quem? Com o lobby. Lobby de quem? Dos bancos. Quem? Ministros do STF. Salvo engano, o relator é o Luiz Fux. Salvo engano, o ministro Luiz Fux é o relator. É sério que ele precisou de todo esse tempo para identificar que é inconstitucional? E nesse meio tempo, os bancos estavam fazendo exatamente o que o Ciro Gomes estava falando, comprando esses títulos. E comprando esses títulos é porque não iriam receber? Não, ao mesmo tempo que estavam comprando, estavam no STF, porque aqui a gente está falando de uma relação assimétrica. Os bancos têm acesso aos ministros do STF. Então, assim, até quando o Ciro fala, desculpa se eu estou me alongando, mas assim, até quando o Ciro fala que você acha mesmo que os bancos iam comprar papéis perdidos? Ora, o Ciro Gomes sabe, assim como nós sabemos, que uma instituição financeira, quando ela compra um título que aparentemente está perdido, ela tem força de lobby o suficiente para reverter aquela situação, tanto no Congresso quanto no STF. E foi isso que aconteceu de 2021 até o final de 2023 no STF. Está muito claro isso para mim. Então, assim, eu acho que apontar o dedo só para o governo também é um equívoco. Porque, olha, se alguém negociou, se alguém passou informação privilegiada, se alguém aceitou o lobby dos bancos, foi o STF. Foram os ministros do STF, sobretudo o ministro Luiz Fux, que foi o relator dessa ação. Então, são essas minhas ponderações, Cristiano, em relação a esse assunto, que eu acho assim que a gente tem que discutir, porque, no final das contas, estamos falando do sistema capitalista. Estamos falando de escândalos de corrupção que são permitidos. Ou melhor, corrupção que é permitida. Então é permitido isso. É permitido que o Congresso vá lá, promulgue uma PEC, e 2 anos depois o governo vá lá e pague aqueles precatórios, não mais para os seus donos originais, mas para bancos. É permitido. Assim como anualmente o Brasil vai lá, tira $1 trilhãozinho de reais, né? Vai lá, tira $1 trilhão de reais e paga na rolagem dos juros da dívida sem qualquer auditoria, sem que, não, é desse jeito aí que tem que ser, ponto final. Acabou. Então, eu vejo dessa forma, Cristiano. Passo a palavra para você, agradeço demais aí a sua paciência em ter me escutado, não sei por quantos minutos. Bom, Cláudio, vamos lá. Cara, não te preocupa, tá? Eu também passei alguns 6 minutos, assim, apreensivos, tá? Eu disse, tá, Ciro, e aí? Cadê? Vai! É agora? Cara, eu também, assim, fiquei impaciente com o vídeo, sabe? Eu digo, cara, sério, fez 12 minutos para isso? Puta que pariu, né, cara? Eu fiquei assim, sabe?
Mas, cara, de fato, ele falou mesmo no vídeo sobre o STF, e essa ponderação que tu fez realmente é importante. Inclusive, foi uma questão que a gente falou internamente, né? Mas peraí, como assim, né? No governo Bolsonaro, pô, os caras ficaram lá pianinho em relação a essa questão do calote dos precatórios. Aí, pô, foi só mudar o governo, daí num instantinho os caras foram lá e disseram, não, ó, é inconstitucional, tem que pagar. Como assim, né? Do nada, né? É aquilo, né, Cláudio? Não existe coincidências na política. Aí tem, né? E aí, cara, aconteceu isso aí, né? O STF disse que não, ó, é inconstitucional, tem que pagar, e o governo, né, teve que separar o dinheiro para pagar esse precatório, que aí ele tem que passar para a Justiça Federal, né? E assim, Cláudio, sobre essa questão da informação privilegiada, foi uma questão que eu sempre me peguei, né? Já desde da primeira hora, eu disse, cara, essa questão aí da informação privilegiada é uma questão delicada, porque como é que vai provar essa porra, né? Mas, ao mesmo tempo, né, Cláudio, também tem aquilo, né? Claro que eu não estou aqui com compromisso nenhum de ficar apontando dedos para ninguém ou ficar criando teorias da conspiração, mas a gente sabe, tu falou bem, né? A gente já conversou, inclusive eu conversei com um cara que trabalha no TJ de São Paulo, não vou revelar o nome dele, porque eu não pedi autorização dele, né? Mas, assim, é um servidor que tem 30 anos, ele mexe com precatórios, então, assim, ele tem uma boa noção do que ele está falando, né? E ele mesmo me disse que é bem comum, sim, acontecer informação privilegiada, que os bancos ficam sabendo, sim, de alguma forma, só não se sabe como, em que momento, na verdade, né? Que os bancos ficam sabendo que os precatórios estão rolando, que vai sair os precatórios, né? Isso foi um servidor do TJ com mais de 30 anos, me disse, né? Então, acho que ele tem, assim, alguma credibilidade para dizer. E, bom, né, Cláudia, a gente está aqui há algum tempo, tu sabe que eu não iria brincar, não iria fazer sensacionalismo em cima de uma história dessa. Eu realmente fui consultar uma pessoa que trabalha dentro do TJ, que é por onde passa também os precatórios, então eu fui me informar com ele. Inclusive, a gente vai ter uma conversa, de repente, na sexta-feira, eu e ele, né? Mas voltando ao assunto, Cláudio, ao ponto que tu disse, mas a gente sabe que Brasília, governo, bancos, Faria Lima, todo mundo nesse meio se conhece, né? E assim, cara, tem muito economista que já explanou que rola muita informação privilegiada, todo mundo sabe o que acontece. E é difícil, né, cara, que não. Pô, é ali que passa, né, Cláudio, todas as decisões sobre o país. Como que não vai ter? Como que os grupos de pressão, os lobbies não vão ficar sabendo se vai sair um pagamento de precatórios? Agora, sim, com relação ao deságio que o Ciro denunciou, que eu também acho que é um ponto que a gente tem que colocar, cara, eu até tive dando uma pesquisada, essa questão do deságio, ela até é comum, tá? Porque, assim, como o precatório, ele é um título, ele acaba virando um título de mercado, que é outra palhaçada, né? Que, aliás, é o que eu acho que o Ciro deveria ter batido, tá? Acho que em vez dele ter batido nessa questão de apontar para corrupção, né? Ou apontar que o governo vendeu os precatórios, ou apontar o deságio, né? Ou a informação privilegiada, que são questões bem complicadas se ele tivesse que provar, mas eu acredito e eu estou contigo nessa, não era a intenção dele provar nada. A intenção dele era chamar atenção, né? Chamar os holofotes para ele. Mas não é só isso, tá, Cláudio? Eu acho que tem mais coisas ali que eu quero falar sobre o Ciro Gomes em relação a essa denúncia que ele fez. Eu acho que não é só chamar os holofotes. Tem mais coisas que eu acho que o Ciro pensou quando que ele fez um cálculo político com essa denúncia.
Mas voltando aqui, essa questão do deságio, pelo que eu notei, é comum porque há uma certa imprevisibilidade em relação ao pagamento dos precatórios. É verdade que os precatórios federais, eles têm uma previsibilidade um pouco maior. Agora, se for municipal ou estadual, aí o buraco é mais embaixo, né? Porque aí pode ser que talvez a tua terceira, a quarta ou a quinta geração pode ser que veja a cor desse dinheiro. Mas, dado que o negócio é enrolado, Cláudio, surgiu o mercado de precatórios. E aí tem corretores, escritórios de advocacia, os próprios bancos, que eu acredito, e isso é uma suspeita minha, tá, Cláudio? Que um TJ da vida divulga uma lista, e aí lá está o nome dos advogados, lá está o número do precatório, tal a natureza do precatório, e geralmente aqueles que têm prioridade são os precatórios de natureza alimentícia, né? Acredito que eles vão lá e pedem a lei de acesso à informação para o governo para saber quem são os beneficiários daqueles precatórios. E aí eles vão atrás das pessoas e oferecem com um deságio aí de 40%, 60%, que é mais ou menos o comum, tá? Mas no INSS, Cláudio, eu peguei essa informação num sindicato voltado justamente para a Previdência, e eles falam que esse deságio muitas vezes pode chegar até 70%, tá? Então, essa que, na minha opinião, é a, se a gente pudesse chamar, né, a grande corrupção. Porque, veja bem, as pessoas estão sendo assediadas por escritórios de advocacia, por corretores, por bancos a vender, né? A vender um direito que lhes é garantido, líquido e certo, que é uma dívida do Estado para com o cidadão ou com uma empresa, né? Elas são, né, tentadas a vender, né? Enquanto que eles, os bancos, recebem no valor de face, recebem o valor inteiro. Essa que é a grande palhaçada, né? Que o Ciro também faz essa denúncia, eu acho até que nessa parte ele acerta. Agora, sobre outro acerto que ele faz, e aí assim, o Cláudio, tem assim uns cinismos assim que estão me incomodando também nisso, tá? Tudo bem, o pessoal pode apontar, não tem problema, de dizer que o Ciro errou na denúncia, que a denúncia é improcedente, não tem problema. Agora, tem pessoas que estão querendo dizer que o governo não tem envolvimento nenhum disso. Tem sim, tá? Tem sim. Porque, assim, ninguém me contou, tá? Mas saiu na imprensa, tá? Que a Simone Tebet pediu uma suplementação, tá? No orçamento de 30 e poucos bilhões, justamente para poder gerar uma receita para pagar os precatórios. Isso foi lá em 2023, tá? Então, assim, não, pessoal, parem com isso de dizer que o governo não tem nada a ver com isso. O governo fez o esforço para, né, ter o dinheiro para separar ele para pagar os precatórios, tá? Agora, esse negócio de o governo vender para os bancos, aí é a questão mais delicada, porque, na verdade, é aquilo, né? Permitido não é, né? Mas como é que eu vou dizer, Cláudio, que não houve informação privilegiada? Eu não posso afirmar isso, e o Ciro também, para ele é delicado ele dizer que houve a informação privilegiada, porque como é que vai provar? Se ele um dia, né, chamarem ele, ô Ciro, beleza, tu fez a denúncia aí e tal, mas e agora? Como é que tu vai provar essa parada? Hã? Aí vai ser delicado para ele. Por isso, assim, tem algumas questões que, para mim, na denúncia do Ciro, eu até não digo, né, que, na minha opinião, ele errou no conteúdo, tá? Se ele tivesse feito a crítica em relação à palhaçada que é esse deságio e dos bancos receber o valor de face,
enquanto as pessoas têm esse deságio e têm que vender, as pessoas acabam se sujeitando, né, entre aspas, porque estão precisando do dinheiro, né, a vender por um valor 60%, 70% abaixo. Eu acho uma palhaçada. Assim como acho que o Ciro poderia ter direcionado muito mais a crítica ao mercado de precatórios, que também é outra palhaçada também, né, Cláudio? Hoje já se viu ter um mercado de precatórios transformar um direito do cidadão em um título público qualquer, que eles chamam lá de, como é que é? Investimento híbrido, investimento de rentabilidade híbrida, eles falam. Porque, assim, é um título que, assim, no mercado de ações, ele tem uma baixa liquidez, Cláudio. Por quê? Porque tem essa questão da imprevisibilidade do pagamento, né? Vai ser pago? Vai, só não sabemos quando. E aí eles botam o deságio. Vem o deságio, né? E geralmente os bancos não seguram muito esses precatórios justamente porque a liquidez dele é muito pequena. Pode falar, Cláudio. É sobre esse ponto. Que assim, é uma discussão que, se a gente for a fundo, a gente vai chegar naquilo que a gente discutiu várias vezes em vários programas, da financiarização da vida cotidiana. É isso. Exato. Então, todos os direitos, eles já se tornaram ativos, e os que não se tornaram ainda vão se tornar ativos de especulação no mercado de ações, no mercado financeiro. É isso, está posto, está muito claro. Tanto é que quando eu faço o paralelo com o fundo de garantia, porque é um direito, o fundo de garantia é um direito, como você falou, é um valor líquido certo, só que já há 7 anos, pelo menos, bancos, instituições financeiras fizeram disso, tornaram isso um ativo, algo que se pode especular, um título. Tanto é que o mesmo deságio que existe em relação aos precatórios, existe também em relação ao fundo de garantia, dependendo do prazo que o fundo de garantia tem para ser acessado, para ser... E aí, de novo, você trouxe um aspecto que é muito interessante. Eu também acho que, em relação ao conteúdo, assim, dessa denúncia, dessa pretensa denúncia e tal, o Ciro Gomes, ele foi muito equivocado. Só que a gente compreende que, se ele não falasse desse jeito, com todos esses equívocos, não teria feito barulho. E, como eu disse, que é o que eu acho, assim, ainda que você vai falar daqui a pouco que tem mais coisas por aí, tem mais coisa por trás disso tudo, mas assim, eu não consigo não ver o Ciro Gomes usando isso como uma estratégia para poder voltar a ter alguma relevância, para poder voltar a ter algum espaço, até porque a newsletter que você analisa lá semanalmente, e você sabe disso, e o público que nos acompanha também sabe disso, é um produto comunicacional voltado exclusivamente aos apoiadores íntimos do Ciro Gomes. Então, assim, ele não está falando para não convertidos ou para pessoas fora da sua própria bolha. Ele está falando agora. Agora sim, com esse assunto aí, dessa forma que ele utilizou, ele está falando. Agora, a newsletter semanal que ele lança fala somente com os apoiadores íntimos. E para voltar a palavra para você, é muito interessante isso da financiarização da vida, porque se ele tivesse denunciado este processo de financiarização da vida, quem estaria falando? Quem estaria repercutindo? Quem estaria falando que ele está equivocado, como estamos falando aqui que ele está equivocado? Não é isso? Ou se ele tivesse dito assim, ó, tá vendo só como o Lula ele está sempre alinhadinho com os bancos. Se ele tivesse dito isso, não teria repercussão nenhuma. Eu concordo contigo que foi de caso pensado ele ter feito a denúncia com equívocos, né? Mas aquilo, se ele não tivesse feito dessa maneira, não teria dado esse barulho todo. Por isso mesmo que, mesmo sendo um escândalo de corrupção, mas é aquele escândalo de corrupção que o capitalismo permite, isso não vai ser investigado, isso não vai ser apurado, isso aí sequer vai ter algum desdobramento. Tanto que você falando me lembrou de uma coisa, né? Várias decisões do STF, decisões recentes do STF, têm sofrido reveses no Congresso, né? Então o STF vai lá, toma uma decisão e o Congresso rapidamente, assim, com uma agilidade que nos estranha a todos,
o Congresso vai lá e revida com alguma decisão se contrapondo ao STF, certo? Neste caso, os precatórios, não. Então, olha só como há um conserto também em torno da corrupção que é permitida pelo capitalismo. Porque, olha, é uma decisão do STF e ninguém no Congresso... E veja só, o STF declarou inconstitucional uma emenda que foi aprovada na Câmara e no Senado em 2021. Olha, então assim, é muito interessante, né, como há esse silêncio do Congresso de ninguém falar nada. E assim, estranha quem? Só quem não acompanha a política. Só quem não acompanha o que é da prática política, que é o nome do canal. Porque é impressionante como, quando eles estão em sinergia, quando a pauta é comum, passa batido. Ninguém faz gritaria. Tanto é que, quando veio a decisão do STF em final de 2023, quem no Congresso se manifestou contrário ao pagamento dos precatórios? Ninguém. Então, assim, em síntese, para passar a palavra para o Cristiano, temos aqui uma corrupção, só que aquela corrupção permitida pelo capitalismo, e que, de fato, que é o dado que está faltando aí, que ninguém vai investigar, eu não tenho meios para investigar isso, não sei se o Cristiano tem, e o Ciro Gomes talvez tenha, mas, como disse aqui a nossa companheira, daqui a pouco passa no chat, talvez não seja do interesse dele também trazer esse dado, mas o quanto desses 93 bilhões de reais estão sendo repassados a instituições financeiras e não aos donos originais dos precatórios. E, para não deixar de falar isso, o Cristiano falou mais de uma vez aqui, eu quero sublinhar o caminho do precatório. O dinheiro vai para a justiça. Então, assim, se temos aqui uma situação de informação privilegiada, de lobby, que eu acho não, teve com certeza nesses últimos 2 anos, não por acaso a ação ficou lá na cadeira do Luiz Fux, ficou lá na gaveta do Luiz Fux por tanto tempo, se teve lobby, se teve informação privilegiada, é na justiça, é no Poder Judiciário, é no STF, que é quem agora está repassando esses recursos, ou vai repassar ao longo desse ano de 2024 os recursos para, provavelmente, os bancos que compraram esses títulos lá atrás. Então, Cristiana, nós temos aqui um cenário, um contexto, no qual, se o Ciro Gomes tivesse denunciado o tal pano de fundo, que é a financiarização, que é o governo ao lado dos bancos apenas, não teria feito barulho, não teria alcançado quase ninguém, sequer estaríamos falando aqui. Como eu acho que ele fez isso de caso pensado para poder voltar a ter algum espaço, ainda que por pouco tempo, mas algum espaço, funcionou muito bem. Tanto é que estamos falando dele aqui, né? Então, acho que, por esse lado, é muito interessante como há sérios equívocos, ou toda denúncia é equivocada, porque, assim, aparentemente não tem nada de ilegal na transação, né? Não tem nada de ilegal. Só que, se ele tivesse abordado o que nós todos temos abordado há algum tempo, e aí, rapidinho, né, para não perder esse ponto, o fundo de garantia, eu acho que é um caso mais sério. Sabe por quê? Vou aqui trazer o caso do fundo de garantia. Porque o governo não tem mantido o saque aniversário. E o saque aniversário é o que alimenta essa indústria, esse mercado de títulos, ou melhor, de empréstimos, né, com o saque aniversário pelos bancos, com deságio também, com tarifas, juros, taxas. E o trabalhador se sujeita porque ele quer antecipar um valor, de repente para pagar uma conta, ou para poder até mesmo guardar esse dinheiro de outra forma, e aí ele aceita esse empréstimo e é desse jeito. Então, assim, no caso do fundo de garantia, o governo tem uma baita responsabilidade, sobretudo o ministro Luiz Marinho, que é o ministro do Trabalho, que vem sendo cobrado diariamente nas suas redes sociais, eu vejo nos comentários, para revogar isso, porque muita gente, inclusive, que foi demitida e que lá atrás aceitou, caiu no golpe, né, dado pelo governo Temer do saque aniversário, não conseguiu sacar ainda os valores, porque para mudar a modalidade do saque aniversário para o saque quando for demitido, leva aí algum tempo, né? Tem um período, aí uma carência, né, de alguns meses, de muitos meses, e aí as pessoas estão com os valores retidos lá no fundo de garantia. Isso o governo tem muita parte, porque o governo sequer, até este momento, o ministro Luiz Marinho, por exemplo, só falou uma vez sobre isso, depois que veio a gritaria da mídia, ele não falou mais sobre esse assunto. Então, assim, eu acho que, como disse o Cristiano, se o Ciro Gomes tivesse ficado só nessas críticas que vão muito em linha ao que ele já vem falando sobre a relação do governo Lula com os bancos e por aí vai, dificilmente estaríamos aqui comentando, e muito menos a grande mídia, né? E por falar em escândalo de corrupção, a grande mídia também ela não trata isso como um escândalo de corrupção. É bom deixar claro, né? Então, assim, sequer fala
que é aquela corrupção permitida pelo capitalismo, porque é óbvio que ela não vai falar isso, né? Ela não vai falar isso, ela não vai, de maneira alguma, em nenhum momento vai falar, não, isso aqui é de fato assim, um esquema esquisito de corrupção, mas o capitalismo permite. Ela não vai falar isso, ao contrário, né? Tanto é que saiu até checagem e tudo mais, fizeram muita questão de desmentir, estão fazendo muita questão de desmentir, que assim, é justo. Só que é sério que a gente só vai desmentir, não vai tratar esse assunto, principalmente no seu pano de fundo, que é a financiarização da vida cotidiana, e também com relação a essa relação que, desculpa, né, não é nada republicana. Na boa, é sério que a gente vai... assim, a gente aceita, né, e vai continuar aceitando que qualquer um faça lobby com ministros do STF, ponto final. É normal. São agentes políticos, não é isso? São agentes políticos. Por isso mesmo que eu acho que o Ciro Gomes, ele na crítica, na denúncia, ele não vai com todas as suas forças no STF, que é, assim, para mim, desculpa, nesse caso específico, não generalizando, né, como os bolsonaristas fazem, mas nesse caso específico, olha só, trata-se de uma ação que passou 2 anos para ser julgada, e nesse meio tempo, vários donos de precatórios, várias pessoas, várias famílias, várias empresas que tinham precatórios estavam negociando com os bancos, porque o STF estava lá para discutir esse assunto, votar, deliberar, tornar inconstitucional como tornou no final de 2023, Cristiano. Então, acho que também, assim, até a mira dessa denúncia, ela é, de novo, o governo pode ser cúmplice. Tanto é que, rapidinho, estou aqui falando várias vezes isso aqui, né, mas o Ciro Gomes, ele fala lá no vídeo ele fala que, olha, diante da decisão do STF, o governo poderia, de repente, negociar com os próprios donos dos precatórios. Aí, sinceramente, faltou essa informação no vídeo do Ciro Gomes. Isso é possível? É possível fazer isso diretamente com os donos dos precatórios? Com aqueles que detêm os precatórios, os títulos? É possível negociar diretamente sem a intervenção da justiça? Porque nesse caso, sem a intermediação da justiça, já que nesse caso a justiça é quem, tudo indica, passou informação privilegiada e também negociou com o lobby dos bancos para ganhar esse tempo, de uma janela de 2 anos aí para poder permitir essas instituições financeiras comprarem o máximo de títulos possíveis para agora receber eles integralmente? Bom, vamos lá, Cláudio. Cara, assim, lá no vídeo ele falou sobre essa questão que tu abordou aí, né? Por último, e ele só me relembra aí, só para a parte que tu falou, para eu pegar o gancho para eu falar o que ele disse na newsletter. Tá, tu disse que ele não pode, se o Ciro sugeriu, pô, mas espera aí, será que o governo não poderia ter negociado diretamente com os credores? Cara, aí assim, foge um pouco da minha alçada. Aí eu teria que consultar, né, esse meu amigo que trabalha no TJ para ver se isso era possível, mas acredito que não, porque assim, tem que passar pela intermediação da Justiça Federal. Não, acho que não tem como fazer essa negociação direta, né? Assim como, por exemplo, eu sei que tu pode, por exemplo, a pessoa, né, pode colocar o advogado como um procurador para ir lá receber o valor, né, depositado pela Justiça Federal do precatório. É o que eu sei, assim, isso é possível. Ou a pessoa vai lá no banco para retirar o valor, tá? Isso é possível. Agora, se dá para negociar direto, não sei, cara. Eu acredito que não, tá? Mas aí eu teria que consultar o meu amigo que trabalha no TJ, teria que consultar outras pessoas. E assim, cara, sobre essa questão dos 93 bilhões, também outra questão delicada na denúncia do Ciro é o seguinte, é que ele fala que foi parar tudo na mão dos bancos. Cara, geralmente não para, tá? O normal é pulverizar. O normal é esses precatórios, eles pulverizarem. Vai para banco, vai para corretoras, vai para empresas que trabalham com precatórios. Então, assim, cara, pulveriza muito, tá? E como tu bem disse, não tem como dizer o quanto que foi parar na mão dos bancos. Agora essa semana, eu não tive a oportunidade de ler, tá, Cláudio? Mas saiu uma matéria na Folha, né, dizendo que
acho que foi 3,4%, né, que foi parar na mão dos precatórios e que isso poderia ter gerado um prejuízo, ou não sei porque eu não li a matéria, então não vou falar sobre a matéria sem eu ter lido, né, mas eu vi que saiu alguma coisa aí na Folha aí, dizendo que, na verdade, foram só 3,4% foi parar na mão dos bancos. Mas eu não sei, pode ser que eu esteja dizendo alguma besteira. Até porque, como eu disse, é um tema difícil e é inevitável que a gente fale alguma besteira de vez em quando, tá? Então, assim, Cláudio, essa história do Cira, essa denúncia, ela acabou saindo um pouquinho do controle do que o pessoal esperava. Porque, assim, todo mundo esperava que ia ser um negócio, uma denúncia improcedente, que não ia fazer esse barulho todo. Mas acabou fazendo. Porque, Cláudio, assim, ó, essa denúncia furou muita bolha. Muita bolha. Foi parar na Revista Oeste, foi parar no canal do MBL, foi parar nos bolsonaristas, foi parar... que mais? Vários canais de direita, cara, foi parar. A gente viu repercutindo. E, inclusive, assim, pessoas que eu tenho algum contato disseram assim, olha, fulano de tal lá, bolsonarista, disse que adorou a denúncia do Ciro e tal, sabe? Foi, claro que não foi intencional do Ciro fazer tipo um apito de cachorro para bolsonarista, mas a denúncia pegou. E todos aqueles que, de alguma forma, se opõem ao governo, pegaram essa denúncia do Ciro e, cara, isso fez um barulho enorme. Tanto é que a gente vê todos os dias tem alguém escalado pelo PT, nas mídias do PT, né, que está por aí defendendo, dizendo que o Ciro disse uma grande besteira. A gente já viu Reinaldo de Azevedo, teve aí o André Roncalha fazendo serviço agora, o pessoal do UOL, que estava em franca campanha para o Lula na eleição passada, né? Então, assim, esse pessoal sentiu, sabe? Eles viram quanto que a denúncia ganhou uma dimensão muito grande. Então, eles começaram a mexer os pauzinhos, né? E aí, a Folha também, né, fez algumas matérias, a Veja também fez, acho que Estadão também, Estadão também, né? Então, com o tempo, a mídia começou a mexer os pauzinhos, porque viu que isso começou a fazer um barulho bem grande, né? Tanto é que a gente está vendo isso sendo falado, e na militância, e aqui eu quero abordar um outro aspecto, tá, Cláudio? Na militância, eu digo assim, né? O Ciro atingiu o objetivo dele, tá? Eu concordo contigo nesse ponto, tá? Para ele, foi boa a repercussão, para ele. Mas, cara, na militância não pegou bem, tá? Porque, assim, dividiu um pouco, tá? Teve pessoas que não concordaram, teve pessoas que apontaram o equívoco e tem pessoas que abraçaram, tá? Abraçaram de vez. E hoje, cara, eu posso falar assim, sem problema nenhum, que hoje há um clima não muito legal dentro da militância, do que sobrou, tá? Não há um clima muito bom hoje lá dentro, porque tem pessoas que se negam a ler, a acreditar, eu não vou nem dizer acreditar, mas eu vou dizer, tem pessoas que se negam a levar em consideração aquilo que está saindo na imprensa, ou nem precisa ser o que está sendo falado na imprensa, tá, Cláudio? Mas até mesmo contrapontos de pessoas de dentro da militância. Hoje, infelizmente, isso está acontecendo, sabe? A gente não está conseguindo ter uma discussão sadia sobre esse tema dos precatórios, tá? Tem pessoas que, sabe, estão assim, num cenário meio belicoso, assim, sabe? Então, nesse sentido, cara, internamente, a denúncia do Ciro não foi tão boa. Para ele, beleza, conseguiu o objetivo dele.
mas para nós, militância, que gostamos do Ciro, mas que achamos que talvez a denúncia tenha um erro no conteúdo, cara, isso não fez bem internamente, cara. Hoje existe uma divisão, tá? Existe uma divisão hoje da militância e está havendo alguns atritos, inclusive em relação a esse tema. Cristiano, eu quero fazer um convite a quem está nos assistindo no Twitter. Eu imagino que o Twitter tenha recomendado o nosso stream lá no Twitter, né? Então tem muita gente nos assistindo. Estou aqui com 13 pessoas simultâneas no Twitter e o número vai aumentando, 14, variando entre 13 e 15. Então eu quero fazer um convite. Quem está nos assistindo pela primeira vez aqui no Twitter, se puder, claro, se tiver o hábito de acompanhar lives no YouTube, procure no YouTube o canal da Prática Política e também o canal Em Nome da Rosa. Estamos ao vivo no canal da Prática Política, então é só pesquisar, né? Vou colocar o GC aqui, é só pesquisar da Prática Política ou pesquisar por Espaço Trabalhista. É bem provável que o YouTube já apresente como primeiro resultado a transmissão ao vivo. E aí, aqui no YouTube, porque assim, eu não sei se no Twitter tem a possibilidade de mandar mensagens, mas aqui no YouTube você tem a possibilidade de mandar mensagens, sem ser inscrito do canal, não precisa nem se inscrever no canal, você pode mandar mensagem direto. E aí, por que essa mensagem é importante? Estamos aqui fazendo uma reflexão sobre essa denúncia do Ciro Gomes. Já falamos aqui bastante sobre o propósito dela, a substância mesmo, né? O que é a essência dessa denúncia. E aí queremos ouvir a sua opinião. Vou passar aqui no chat agora, aqui no YouTube. E quem estiver nos assistindo no Twitter e quiser isso, se tiver o hábito de acompanhar lives no YouTube, venha para o YouTube e aí participa aqui pelo chat, né? Mandando a sua opinião, concordando ou discordando do que estamos falando. Não tem o menor problema, só não vale xingamento, beleza? E aí já nos ajuda bastante, né? Porque o YouTube também vai recomendar para outras pessoas este vídeo. Vou passar aqui no chat, Cristiano, para registrar algumas ponderações, né? O Cristiano Fanfa escreveu: Ciro Gomes mirou na Lua e acertou o Sol. Acertou no Sol, né? E a Cláudia Santana Pereira disse o seguinte, né? A denúncia do Ciro inclui a ajuda, entre aspas, do Supremo? Já aconteceu anos antes também. E aí ela escreve, né? O Ciro está fazendo um limite hangout, só dizendo uma parte da falcatrua, igual o que aconteceu com a Vaza Jato, escreve ela. E o Cristiano Fanfa também registrou a opinião dele aqui, dizendo: estando tudo certinho, dentro da lei é tudo, ainda assim é um escândalo. E eu também não deixo de classificar como um escândalo de corrupção, porque é. Independente, eu fui procurar aqui a matéria da Folha, Cristiano. O título é o seguinte da Folha, né? Lá no painel, né, do Fábio Zanini. Abre aspas, né? Só 3,4% dos precatórios foram pagos a bancos detentores das dívidas, indicam dados do Banco Central. Aí a linha fina, né? Percentual contradiz a acusação feita por Ciro Gomes de que 93 bilhões quitados foram parar no sistema financeiro. E aí tem aqui o dado, né? Somente 3,18 bilhões de reais, né? 3,4% do total, foram pagos aos bancos detentores desses títulos judiciais, indicam dados do Banco Central. E aí, aqui também tem um dado interessante, né? Além disso, dos 3,18 bilhões de reais, somente 1,6 bilhão são precatórios adquiridos pelos bancos de terceiros. Então, assim, ainda tem esse substrato, né? Então, diminui ainda mais, né? Essa ideia. Que é o que estávamos falando aqui, porque para essa denúncia ela ter alguma consistência real, prática, concreta, o Ciro Gomes teria que apresentar também esse dado, né? De quanto dos 93 bilhões de reais foram parar nas mãos dos bancos, né? E o Ciro Gomes ele não traz, porque, de novo, assim, na minha opinião, não é o propósito, não foi o propósito e não vai ser. Então, e aí eu quero te perguntar isso, Cristiano, porque você falou isso, eu fiquei aqui pensando. Concordo que a pretensa denúncia do Ciro Gomes gerou uma resposta de várias outras forças políticas, sobretudo ligadas ao governo, de que a denúncia era equivocada, e é mesmo, né? Assim, a denúncia é equivocada, porque o Ciro Gomes, até você falou isso, o Ciro Gomes ele perseguiu o pano de fundo, né, a financiarização, de maneira lateral, né? Ele abordou
esse assunto de maneira lateral, porque o que ele falou mesmo, mais de uma vez, tanto na CNN quanto no vídeo, é de escândalo de corrupção, tal qual o Petrolão, tal qual o Mensalão, ou maior do que os dois juntos, né? É isso que ele fala. E aí, Cristiano, essa resposta que veio de várias pessoas próximas ao governo, ou nas redes sociais, influenciadores que apoiam o governo Lula, é uma resposta que só ocorreu, como você falou, porque essa pretensa denúncia começou a abalar um pouco, a arranhar um pouco a imagem do próprio governo, né? Porque olha só, pô, como assim? O Ciro Gomes, que é um sujeito que sempre esteve, militou próximo do PT, próximo do próprio Lula, e que o PDT, e que é filiado ao partido que hoje tem um ministério na Esplanada e que apoia o governo, enfim, como que é um deles denunciando isso? Tanto é que quando os bolsonaristas repercutem, eles repercutem primeiro, porque eles gostam de notícias falsas, assim, eles não têm o menor pudor, assim, eles não têm o menor critério de tentar saber se aquilo ali tem amparo real, eles não estão nem aí. Então, assim, e eles distorcem totalmente, né, a denúncia do Ciro. Que é aquele negócio, né? Eles pegam a denúncia e aumentam a denúncia. Então, assim, já está equivocado, imagina só a repercussão lá nos espaços deles. Só que eles fazem isso porque tem aquela imagem, né? Olha, um deles, que para eles, para os bolsonaristas, para a extrema-direita ou para a direita, o Ciro Gomes é um deles. É um deles o quê? É um comunista, é um socialista, é um petista, é alguém que orbita, que está próximo. E aí a denúncia consiste nisso, né? Um deles está denunciando o próprio governo deles, porque o PDT tem um ministério no governo, né? Então assim, a abordagem que a extrema-direita ou a direita fez é por esse caminho, de que, olha, temos a denúncia de alguém que está entre eles, falando que agora é mais sério do que o que eles fizeram no verão passado, em relação ao Petrolão e ao Mensalão. E aí eu te pergunto, cara, já que você falou dessa questão que eu não sabia, interna aí, da militância, porque eu sei que tem muitos militantes que, obviamente, já compreenderam o que o Ciro Gomes quis dizer e, ao mesmo tempo, já compreenderam principalmente o propósito da pretensa denúncia. Então, assim, muita gente da militância cirista ou do PDT que, olha, sabemos que ele fez isso para fazer um barulho. Só que você trouxe aqui um dado que eu não sabia, de que a militância teria se dividido entre aqueles que sabem disso, que compreenderam o propósito da mensagem do Ciro Gomes, mais do que a própria denúncia. Então, assim, a denúncia não teria muita relevância nesse caso, o que importa é o propósito de ter alguma, de voltar a ter alguma relevância, de aparecer e tal. E tem um lado aí que você mesmo trouxe aqui pra gente, que resiste, né, compreender dessa forma, e que acredita piamente que a denúncia ela é válida e que precisa ser investigada, porque trata-se de um esquema de corrupção muito semelhante ao Petrolão e ao Mensalão. Eu te pergunto, Cristiano, nesse contexto, o que o Ciro Gomes ganhou efetivamente denunciando da forma que denunciou e denunciando o que denunciou? Bom, vamos lá. Cláudio, o que ele ganhou? Visibilidade. Isso foi bastante. Isso é algo mais claro possível, né? Que ele ganhou a visibilidade em relação a isso, porque esse era um dos objetivos dele, né? Ele queria atrair holofotes para ele. Então, esse ponto ele conseguiu cumprir com maestria, né? Mesmo com todos os equívocos, mas como a gente disse, ele fez a denúncia da forma que tinha que fazer, né? E, cara, outra coisa que eu vejo que foi uma missão do Ciro Gomes, e ele conseguiu, em partes, cumprir, Cláudia, eu não acho que foi que só atraía holofotes, tá? Como eu acho que o Ciro, ele também jogou isso no ventilador, porque ele queria que alguém pegasse essa bronca. Por quê? O Ciro, a gente sabe que o Ciro tem um monte de processo nas costas, né? Então, assim, ele preferiu jogar a porcaria no ventilador para ver se alguém com imunidade parlamentar, que aí é bem mais difícil de um governo perseguir, botar algum tipo de ação, qualquer coisa. Um parlamentar com imunidade parlamentar, com toda a prerrogativa de poder que ele tem, o buraco é mais embaixo, Cláudio. Então, eu acho que o Ciro trouxe isso à baila
justamente para chamar alguém à responsabilidade para fazer essa denúncia no lugar dele. Porque eu acho que ele temia que ele pudesse responder por isso. Porque, vamos lá, vamos ser práticos. O Ciro já tem uma série de processos nas costas, a maioria por dano moral. E ele alega não ter o dinheiro suficiente para pagar essas indenizações. E não muito atrás, se eu não me engano, no ano passado, o governo estadual do Ceará quis processar o Ciro Gomes, porque ele fez uma denúncia de que haviam algumas obras que estavam acontecendo no Ceará que estava rolando umas propinas, que estava rolando corrupção, tá? E aí, nisso, o governo do Ceará quis botar o Ciro, como a gente diz no popular, né? Quis botar o Ciro no pau, tá? Então, assim, o Ciro hoje, ele é um cidadão comum. Ele não tem as mesmas proteções que um parlamentar, um senador, um deputado. Então, assim, Cláudio, eu acho que ele falou isso também para alguém pegar. E alguém pegou. Só que quem pegou? Os bolsonaristas, né? Teve o Cleitinho fazendo manifestação, disse que ia levar a PGR. O Nicolas Ferreira, é isso? Também disse que ia levar, não sei se levou. E tem mais gente lá do núcleo duro do bolsonarismo que está querendo levar isso adiante. Então, já falam até em CPI, inclusive, né? Que é mais um circo, né? Para eles ficar fazendo o teatro deles no TikTok, no Quai, nas redes sociais de modo geral, né? Que faz parte do show da política hoje, né, Cláudio? Hoje não existe trabalho sério, hoje os caras só querem se vender, né? Então, a denúncia do Ciro, de certa maneira, ele conseguiu também esse objetivo. Pelas linhas tortas, mas ele conseguiu. Porque eu faço essa leitura que ele não quis fazer a denúncia a ele mesmo, que daí, imagina, né, cara? Se mesmo que ele fosse provar que a denúncia tem procedência ou não, quem pode garantir que ele não ia ser perseguido por alguém ligado ao governo, como ele já foi perseguido no Ceará? Então, assim, cara, eu acredito que ele jogou essa justamente não só para ganhar o holofote, mas que era para alguém pegar essa denúncia por ele, alguém que tivesse em paridade de armas para poder fazer essa denúncia. E assim, cara, outro erro que eu considerei na denúncia do Ciro, que eu preciso falar, e já que eu falei em paridade de armas, foi isso também, tá? O Ciro, ele fez a denúncia, uma denúncia, a gente não sabe se tem a procedência ou não, se rolou informação privilegiada ou não, a gente não sabe disso, mas ele fez, assim, a denúncia, eu não quero comparar, não estou dizendo que é igual, tá, Cláudio? Longe disso, mas lembra aquela entrevista não, desculpa, aquele bate-papo, aquela confusão que ele arrumou com o Gregório? Pois é, quem é que tinha a perder com aquilo lá? Era o Ciro Gomes? O Gregório era um franco atirador, né? Ele só estava lá para avacalhar, né? Era só para isso que ele foi lá. E o Ciro mordeu a isca, né? Foi pateta, né? E agora, nessa história aí dos precatórios, ele não tem paridade de armas para disputar com o governo, com a mídia, com os bancos, ou seja lá com quem for. Então, assim, ele se precipitou, sabe, nesse ponto. Mas, embora eu reconheça que a denúncia tenha os seus equívocos no conteúdo, que o Ciro vacilou em ter, de alguma forma, não ter avaliado a paridade de armas, ainda assim, por linhas tortas, ele conseguiu o objetivo dele. Ele conseguiu a visibilidade e ele conseguiu que alguém pegasse a denúncia. Agora, se essa pessoa vai ir nas instituições, aí é outro ponto, aí é outro assunto. Mas que prometeram, prometeram.
Então, nesse ponto aí, de alguma forma, o Ciro teve lá sua felicidade. Ele teve lá sua felicidade, mas me parece, assim, eu insisto, eu compreendo o que você falou, entendo a sua opinião, entendo mesmo, né? Porque no final das contas, esses bolsonaristas que estão no Congresso, eles qualquer coisa que aconteça no Palácio do Planalto, no Palácio da Alvorada, o que tenha ocorrido nesses dois palácios, vai virar alvo de CPI e tudo mais. Mas assim, o Ciro Gomes, na minha opinião, e eu insisto nisso, o Ciro Gomes já conseguiu o que ele queria porque tá aí, é o nome dele. Olha só, passamos 1 hora e 11 minutos falando do Ciro Gomes. Isso nós. A mídia hegemônica, que não falava do Ciro Gomes há um bom tempo, entrevistou, teve que falar, está falando. Mesmo que seja para desmentir, mesmo que seja para mostrar os equívocos da denúncia. Cláudio, deixa eu só fazer aqui um ponto aqui. Eu prometo que eu vou ser bem rapidinho, tá? À vontade, à vontade. A blogosfera petista chegou a convocar essa semana o Nassif. O Nassif, que no verão passado estava aí, né, denunciando o esquema dos precatórios, com BTG Pactual, com outros bancos, sobre essas vendas de precatórios que pessoas comuns vendem seus precatórios para os bancos, né? No governo Bolsonaro, e Paulo Guedes, ministro da Economia, o senhor Nassif, né, estava denunciando esse esquema e chamando de corrupção, e aí, curiosamente, agora mudou o governo, é o governo dos companheiros, aí ele foi escalado essa semana na blogosfera petista para, de alguma forma, botar panos quentes e tentar botar aí a água no chope da acusação do Ciro. É isso que eu queria dizer. Sim. E tantos outros, né? Porque, de novo, acho que nós falamos aqui várias vezes ao longo desta 1 hora e 12, a denúncia ela é inconsistente, a denúncia tem vários equívocos. O que você trouxe que me parece muito interessante, que é o que talvez tenha faltado ao Ciro Gomes, a compreensão, não é que tenha faltado, não é que faltou, desculpa, aqui eu vou me corrigir. Ele ciente de que isso não teria impacto nenhum, ele abordou de forma lateral, que é essa questão da financiarização. Você trouxe aqui o nome do André Roncalho, eu assisti ao vídeo, se me permite, eu assisti ao vídeo que ele fez, e acho que ele foi muito justo. Eu acho que ele foi muito justo na explicação dele. Tanto é que em dado momento o André ele fala que se o Ciro quiser discutir, e aí é o que nós trouxemos aqui, a discussão na prática, o que importa mesmo desse debate todo, dessa celeuma toda, o que importa mesmo é aceitável um mercado que transforma direitos em títulos financeiros? É isso. O André Roncalho ele fala isso no vídeo, porque essa discussão é muito válida. Só que, de novo... Exato, eu acho que se ele tivesse ido para esse ponto, maneiro. Só que tratar desse assunto da forma que nós tratamos, olha, a vida cotidiana está sendo financiarizada. Olha, o que antes era um direito, agora é um título no mercado financeiro. Dessa forma, nós sabemos porque nós tratamos dessa forma. Nós não alcançamos ninguém. Só para você ter uma ideia, neste momento aqui, nesta live, tem, sei lá, no Twitter, 62 pessoas simultâneas nos escutando, nos vendo. Por quê? Porque você deu retweet e também porque o Twitter está recomendando. Está recomendando, está aparecendo para um monte de gente. Aí, está aparecendo, sabe por quê? Porque no título diz assim: o que Ciro Gomes tem chamado de escândalo dos precatórios. Não é porque estamos falando aqui da financiarização da vida. Se a gente tivesse colocado assim, espaço trabalhista, 2 pontos, financiarização da vida, direitos que se tornaram títulos ou que viraram títulos, algo assim, ativos financeiros, ninguém estaria acompanhando, ninguém. Então, de novo, não é recorrendo a essa estratégia, é expediente, mas estamos aqui comentando algo que, para o Ciro Gomes, e aí até sublinho isso, funcionou. O que o Cristiano trouxe da comunidade dele, internamente, da maneira como reagiram os militantes, é algo que precisa ser discutido, melhor analisado, porque, assim, trata-se da base que dá sustentação exatamente e repercute o que o Ciro Gomes tem divulgado. E só para não... Eu falei do André Roncalho aqui, eu assisti ao vídeo e achei que ele foi muito justo, e aqui é a minha opinião, achei muito justa
a posição do André Roncalha no vídeo. Ele explica, como é um professor, né, não poderia ser diferente, e achei justo ele explicar e também falar que a discussão teria que ser outra. É melhor, muito melhor, alguém fazendo esse tipo de comentário do que alguém que venha falar para você, para mim, para todos nós, que isto faz parte do capitalismo, ou que isto não tem ilegalidade nenhuma. Não tem ilegalidade nenhuma, mas como disse nosso companheiro aqui no chat, porque não tem previsão, não tem nenhuma vedação legal. Só que é sério que nós vamos continuar e aí aceitando, né, que é o que importa, aceitando a financiarização da nossa vida. Recentemente a gente discutiu no Espaço Trabalhista os títulos para a educação. Você comprar títulos do governo para a educação. Então, assim, é disso que nós estamos tratando no final das contas. Então, eu achei muito justo o posicionamento do André Roncalha explicando o que de fato aconteceu e também abrindo espaço para uma discussão sobre a financiarização da vida cotidiana, diferente do que muitos, e aí você trouxe o Nassif aqui, citou ele nominalmente, do que fez o Luiz Nassif e outros, que não só deslegitimaram a denúncia e não estão incorretos nisso. Mas o meu ponto é que, assim, deslegitima a denúncia só porque o mensageiro é o Ciro Gomes e porque agora o governo é do Lula, e também não falam nada sobre esse ponto da financiarização, porque é isso que está acontecendo. Direitos estão se tornando ativos financeiros. E dessa forma que a vida vai transcorrendo, Cristiano. Então, da minha parte, dizer sobre esse assunto, eu acompanhei e fiz questão de publicar no Instagram um pouco da minha opinião a respeito desse assunto. E assim, eu não consigo enxergar, e entendo a sua opinião, mas eu não consigo enxergar o que vai fazer a partir de agora. E aí, se você quiser responder, fique à vontade. Mas assim, eu não sei o que o Ciro Gomes vai fazer a partir de agora. Porque você mesmo falou que ele meio que passou essa bola agora, e principalmente para os bolsonaristas, que é quem pode fazer alguma coisa no Congresso, ou quer ou pretende fazer alguma coisa, a bem da verdade, não é investigar nada, é só utilizar isso como um pretexto para poder falar mal do governo. E eu também não consigo ver este assunto, gerando ganhos para o Ciro Gomes em relação à sua relevância política. Então, assim, eu não consigo ver o Ciro Gomes dando mais entrevistas para meios hegemônicos, não consigo ver o Ciro Gomes falando para fora da bolha que ele fala semanalmente nos conteúdos que ele produz. Eu não consigo enxergar isso. E aí eu imagino o seguinte cenário: daqui a algum tempo, de novo, o Ciro Gomes vai vir com algo, que pode ter consistência ou não, mas vai voltar com algum assunto que vai, de novo, gerar repercussão, que vai, de novo, prender as pessoas ali em torno do assunto, discutindo o assunto, debatendo. E aí eu lamento, porque eu já tinha dito isso para você uma vez aqui no ar, que o Ciro Gomes, ele tem um papel, na minha opinião, ele poderia desempenhar um papel, na minha opinião, mais importante do que ele vem desempenhando desde 2022. E qual seria esse papel? Articulando o próprio partido no Congresso. Ah, mas como que ele faria isso? Ora, é sério mesmo que o próprio partido não precisa de ninguém articulando as suas bancadas no Senado e na Câmara? E o Ciro Gomes não poderia ser essa pessoa atuando em Brasília? É uma maneira muito singela minha de enxergar o Ciro Gomes em uma posição que aí sim ele teria mais relevância, ele teria mais espaço, e sem contar que aí sim ele teria, que é algo que muitas pessoas criticam na postura que ele tem hoje, ele teria mais ações concretas do que apenas uma espécie de observador, apenas esse papel de um sujeito que faz a leitura de conjuntura para os seus, e poucas vezes fala para os outros, né, para todos os outros. Bom, vamos lá, Cláudio, são muitas perguntas, né? Bom, então, cara, com relação ao ganho político, como a gente disse, ele ganhou essa visibilidade, mas daqui a pouco esse assunto dos precatórios
vai morrer. Por quê? Porque eu não sei, Cláudio, ainda, se o Ciro ele vai responder a essas matérias, essa blitz que a grande mídia fez em relação ao que a denúncia que ele fez. Eu imagino que sim, tá? Eu acho que seria razoável que ele fizesse, porque, pô, ele truncou, né? Ele meteu essa na mídia e ele pediu para a mídia investigar. Ok, a mídia investigou ao modo dela e trouxe a informação. Inclusive essa aí dos bancos, né, de estar 3,4%, o que, né, em tese, descredibilizaria a denúncia do Ciro Gomes. Então, eu tenho dito nos grupos, né? Agora o Ciro vai ter que triplicar a aposta. Ele vai ter que se manifestar agora na próxima newsletter, ou faz outro vídeo, explica melhor, conversa com a equipe para ver qual é que vai ser a estratégia para ele responder. Porque a mídia apareceu, trouxe a informação, né? Ao modo dela, ok, mas a informação está ali. Agora cabe ao Ciro Gomes responder, né? E não sei se ele vai fazer isso, mas ao que tudo indica, acredito que sim, tá? Em relação aos bolsonaristas, Cláudio, cara, pode ser que até faça denúncia, tá? Mas e aí? Vai correr? Não é do interesse da PGR, talvez, que isso corra. Não é interesse. O Ministério Público está interessado nesse assunto? Não, porque, como a gente estava dizendo, se naturalizou a financiarização da vida, né? Então, de repente, é uma questão que nem vai andar à frente. E assim, Cláudio, se a mídia é a única que apresentou o dado e diz que só 3,4% foi parar nos bancos, que eu volto a repetir, em tese, descredibilizaria centralmente a denúncia do Ciro, algum órgão teria interesse em investigar isso? Naturalmente já não teria. Agora, tu imagina, se o número da fraude é 3,4%, tudo bem, os vultos envolvidos podem ser grandes, imagina, 3,4% de 93 bilhões, se fosse o caso, né? Não é, mas digamos que fosse, seria uma grana considerável, convenhamos. Mas é difícil imaginar, Cláudio, que haveria o interesse das instituições de Estado de investigar isso. Então, assim, no médio prazo, no curto prazo, nem no médio, mas no curto prazo, a denúncia ia morrer, não haveria ninguém interessado em investigar, embora, claro, eu acho que deveria investigar, né? Não ficar apenas naquilo que a mídia disse, mas que as instituições de Estado investigassem, só que aí teria que ter alguém para investigar, e alguém com a denúncia correta, né? Então, Cláudio, no curto e médio prazo, não vai haver grandes ganhos para o Ciro, tá? Então, ele vai continuar falando com o público dele vai estar tudo ok, tá? Daqui a pouquinho o pessoal esquece, não houve, assim, uma briga, né? O pessoal ficou dividido apenas com a denúncia, mas o pessoal continua no apoio, gosta do Ciro, tá tudo certo. O pessoal só discordou pontualmente do conteúdo da denúncia. E teve aquele pessoal que abraçou, né? De qualquer jeito, porque sabe como é que é. Existe, em toda a militância, existe uma certa passionalidade, um certo sectarismo, e o pessoal abraçou. Tá tudo bem. É do jogo, tá? E, cara, em relação ao Ciro, bem, tu sabe que eu concordo contigo nesse ponto, né? Também acho que o Ciro poderia ter ido para Brasília, articular a bancada, poderia fazer aquilo que muitas vezes a gente não vê acontecendo, que é disputar governo. Sim, poderia, não tem problema. Poderia, por exemplo, olha só,
Se o Ciro estivesse lá, ele poderia ter impedido que saísse, quer dizer, não que teria impedido, mas que poderia ter lutado para impedir que, por exemplo, o governo lutasse para mandar para leilão os presídios para iniciativa privada, poderia ter lutado para impedir a palhaçada da nova regra fiscal, o arcabouço fiscal. São questões que o Ciro poderia ter. Pô, a política industrial, né? O Ciro deveria estar lá, dizendo, isso aqui não está certo. Bancada do PDT, vamos fazer reunião aqui, isso aqui não está bem. Vamos cobrar do governo para ele fazer isso, isso e isso? Vamos. Vamos chegar no governo e vamos botar pressão para mudar, porque dessa forma aqui não vai sair, né? Alguns pontos que eu estou aqui colocando, Cláudio. Mas se o Ciro não quer se envolver na articulação política, ok. Mas, assim, Cláudio, eu tenho falado isso já em algumas edições lá da newsletter, que tu sabe que eu faço o programa lá, com o Rui, e eu tenho dito, cara, o Ciro é um cara muito grande para ficar só um observador, análise de conjuntura, e escrevendo para o público dele. Isso é muito pouco para ele. E assim, cara, eu acho que ficar falando do governo A, governo B, não vai levar muito, não vai acrescentar muito para ele também. Então, assim, eu tenho advogado que o Ciro, eu não estou dizendo que ele tem que fazer, é uma sugestão minha, é escolha dele, mas eu acho que ele poderia, o professor Paulo Morceiro, que é um dos maiores defensores da industrialização no Brasil, ele quer criar uma espécie de um observatório da indústria, tá? E ele quer reunir pessoas que pensam em indústria, ver o que está errado, o que está certo na política industrial no Brasil. O Ciro Gomes poderia estar ali, cara. Ele defendeu, nesses últimos anos, a industrialização como ninguém. É um cara que poderia estar aqui. Não quer articular com os deputados, quer deixar o PDT fazer o jeito que quiser? Beleza, cara. Mas o que une o Ciro Gomes, o Paulo Morceiro e tantas outras pessoas, Paulo Gala, o Roncalli e tantas outras pessoas? A industrialização do Brasil. Então, nesse ponto aí, o Ciro poderia estar junto. Pode discordar alguns pontos, faz parte. Mas, cara, aqui nós estamos falando do interesse do Brasil. Industrializar o Brasil, gerar empregos de qualidade, gerar ganhos de escala, fazer com que o Brasil salte de patamar de produção, que a gente não fique mais nessa ideia de uma economia agroexportadora de commodities. Isso interessa para todo mundo. Então, nesse ponto aí, acho que o Ciro deveria estar interessado nisso aí, não apenas só escrever a newsletter. Eu gosto, claro, repercuto, dá ganhos para o meu canal, mas acho que para ele, Ciro Gomes, um cara que, tem mais de 50 anos de experiência na política, não pode se limitar apenas isso. Cláudio, tem mais alguma coisa que tu me perguntou, se eu esqueci, que eu já te respondo e a gente conclui. É que eu também me perdi aqui em perguntas e comentários, e aí fui dando muita opinião sobre o Ciro Gomes, mas acredito que você tenha respondido a todos os pontos que eu abordei aqui, acabei abordando entre perguntas e comentários, porque no final das contas, eu concordo muito, e a gente já conversou algumas vezes sobre isso, né? Talvez o Ciro Gomes hoje ele desempenhe um papel que nós desempenhamos, ou que principalmente vocês que são da militância dele desempenham, falando com a militância. Porque o que se espera de um agente político é que ele esteja atuando, né? E o Ciro Gomes, ele tem tudo, ou teria tudo, né, para estar atuando, porque ele é filiado a um partido que tem bancadas no Congresso, então não trata-se de um partido que não tem bancadas. É um partido que ficou muito órfão e por muito tempo atuou e se comportou em função da perda do
do Leonel Brizola. Então, assim, é um partido que precisa, para ontem, a gente discutiu isso também no Espaço Trabalhista, porque o Espaço Trabalhista, para quem não conhece o programa, passou por várias fases, né? Então, assim, temos mais de 80 edições deste programa, e eu lembro que a gente discutiu isso também. Olha, parece que o PDT está se reconstruindo, olha, parece que o PDT está voltando a lembrar das suas grandes figuras, enfim, tentando incutir isso também na nova militância para que o PDT volte a ter alguma relevância para além de ser um partido que orbita, né, o Partido dos Trabalhadores, tanto nas câmaras legislativas, tanto no espaço legislativo como também no espaço executivo, e a gente imaginou isso. Eu lembro de 2020, parecia que estava tudo mais ou menos encaminhado para que o Ciro Gomes ele tivesse, e ele teve até 2022, um papel assim importante no PDT, de ser uma liderança do PDT, de representar o PDT, e a eleição de 22, o resultado, parece que assim, o desanimou mesmo, né? Pelo menos nesse aspecto de ter uma atuação política. Porque desde aquele resultado ele passou a ser esse mero youtuber, esse mero observador, esse mero escritor, esse mero cronista. E você mesmo falou, e eu concordo, e assim, estou falando aqui porque eu sou uma pessoa que sempre admirei o Ciro Gomes. Eu só não consigo enxergar o Ciro Gomes, e aí talvez seja a diferença minha para muitos dos seus militantes, como uma figura que sempre está certa. Como você mesmo trouxe aqui no programa, que tem gente ainda hoje com ele que sempre está certa. É uma dificuldade que existe dentro da militância, isso. Tem gente que acha que o Ciro está sempre certo. Mas aí é de qualquer militância. Então, assim, a diferença... isso é de qualquer militância, exato. A diferença que eu tenho para o militante é que eu não sou militante, é só essa diferença. E a partir daí, a maneira que eu vejo o Ciro Gomes é muito diferente da maneira que o militante vê, porque eu tento ver com algum distanciamento. E esse distanciamento sempre me permitiu falar que o Ciro Gomes é uma figura importante, relevante, sobretudo nos temas que o Cristiano trouxe, economia e indústria. Ciro Gomes sempre foi aquele candidato, né, todas as vezes que disputou, aquele candidato que tentou aquilo que muitas vezes nós pedimos. E aí nós aqui não trata-se da militância do Ciro Gomes. Nós, que eu falo no geral, a sociedade sempre pede que são candidatos ou candidaturas que pautem um debate razoável sobre propostas concretas, né, para solucionar os problemas e mudar a realidade. E o Ciro Gomes, ele sempre foi esse candidato, né? Ele sempre tentou introduzir esse debate, ele sempre tentou defender um debate de ideias e não defender um debate que muitas vezes é personalista. Então, por esse motivo, que é o principal para mim, por isso que eu o vejo com muito bons olhos, como uma figura política, um ator político que deveria ter mais relevância, que poderia ter... Caramba, Cláudio! Você viu? Cara, nós estamos com 95 pessoas ao vivo. 98. Caramba, cara! Batemos 101 agora, 102 pessoas no geral. E aí, para todas as pessoas que estão nos acompanhando, para terminar aqui o meu raciocínio e terminar também agradecendo demais a quem nos acompanha, por esse motivo, esse é o principal motivo, por enxergar o Ciro Gomes como um sujeito capaz de introduzir um debate razoável de ideias na sociedade, é que eu acredito que ele deveria ter um papel mais relevante, assim, talvez o mais importante, à frente do próprio partido dele, que é o PDT. Né? Então, já que o Carlos Lupe está muito ocupado lá com o Ministério, e já que outras lideranças do PDT são menores, e aqui isso aqui é um dado, uma constatação, são menores que o Ciro Gomes, acho que cabe a ele essa missão de liderar o partido tanto no Congresso, liderar o partido também nessas eleições municipais, e aí isso implica, para terminar, isso implica em ele também ceder. Ceder significa que ele vai abrir mão das suas convicções, dos seus princípios? Não. Tanto é que recentemente ele esteve com o Antônio Neto aqui em São Paulo, no diretório municipal, e nem por isso ele falou do Boulos. Então, assim, se ele não concorda com o Boulos, se ele não vai apoiar o Guilherme Boulos, não quer dizer que ele não possa dialogar com o seu próprio partido. E ele veio aqui à cidade de São Paulo, recentemente, Ciro Gomes, conversar com o Antônio Neto, que é o responsável, é o preposto do PDT, na articulação da candidatura do pessoalista Guilherme Boulos, que vai ser candidato com o apoio do PDT. Então, resumindo, não tem nada que impeça, não tem nada que seja um obstáculo ao Ciro Gomes de voltar à cena política como um ator que vai ter relevância a partir das suas ações concretas.
Na prática, o quê? Articulando suas bancadas, as bancadas do PDT no Congresso, e também estamos aí em vias vias não, né? Já estamos em pré-campanha eleitoral, e o PDT, o que espera do PDT, o que é possível o Ciro Gomes contribuir com isso? Passa a palavra para você, porque eu acho que o Ciro Gomes tem tudo assim à sua disposição para voltar à cena política com mais relevância, sem necessariamente recorrer a essa estratégia. Recorreu, voltou, eu acho que isso daqui a algum tempo, como você mesmo falou, vai interessar a ele e aos seus militantes, vai perder qualquer relevância, se é que teve, na grande mídia, e depois o Ciro Gomes volta com alguma outra situação só para ganhar algum espaço, e aí a gente vai estar comentando de novo, e depois de novo, e aí eu acho que com isso ele vai perdendo tempo e pode voltar à cena política de outra forma, com essa relevância que ele já tem, que ele já construiu, e que ele pode, agora, nesse momento da vida dele, destinar ao partido dele, que precisa muito de organização, precisa muito de articulação. Bom, Cláudio, e assim, só para a gente pegar em coisas concretas, porque às vezes também tem um pessoal por aí que fala que o Ciro, ele perdeu força, perdeu relevância, que o Ciro é irrelevante, né? Assim, eu só quero lembrar para alguns que essa história aqui do precatório, que o Ciro fez a denúncia agora, o PDT só voltou atrás porque o Ciro ameaçou retirar a candidatura e ele fez um post bem duro na época, e ele fez com que o partido fizesse uma espécie de um 360 para mudar de opinião. Então, quer dizer, o Ciro tem sim uma força, se ele quiser, estiver interessado de influenciar hoje essa bancada, que o Cláudio falou perfeitamente. O Ciro, ele é a grande figura do PDT hoje, né? Então, o resultado eleitoral não diz muita coisa sobre o Ciro. Foi uma questão bastante conjuntural. Ou alguém vai dizer que o Brizola era um cara pequeno porque ele fez 3% numa eleição que ele colocou, era ele, o Darcy Ribeiro, e ele fez 3%. Isso alguma vez diminuiu a grandeza e o prestígio do Brizola? Jamais. Tanto é que hoje, até hoje, políticos, todos à esquerda, hoje citam Brizola. Hoje mesmo eu estava vendo um vídeo do Boulos, que não tem história nenhuma com o Brizola, estava citando o Brizola hoje, né? Quando foi citar sobre o caso do escândalo de corrupção na Prefeitura de São Paulo, que ele citou aquela famosa caso do rabo de jacaré, olho de jacaré, focinho de jacaré, né, que era algo bastante clássico do Brizola, e ele utilizou, ele chamou o Brizola. Eu vi esses dias o César Benjamin, que diz que nunca votou no Brizola e foi o maior arrependimento da vida dele, e ele falou do Brizola também, disse que era um grande nacionalista, um político a se honrar a memória. Então, assim, as pessoas, não é uma eleição que define a grandeza. E, cara, eu tenho falado isso, o Ciro não diminuiu por causa do resultado. Tanto é que a gente vê muitas das ideias que o Ciro disputou na eleição estão aí no governo agora. Claro que distorcidas, estão um pouquinho diferentes, mas o governo pegou. Então, não existe esse negócio de o Ciro é irrelevante, né? Tanto é que, olha aí, eu canso de falar, cara, olha as lives do Lula, o presidente da República, 3 vezes presidente da República. Olha os números do Ciro e olha os números do Lula para te ver. Os números do Ciro são muito maiores. Tá? E assim, cara, esse negócio de não aparecer na imprensa, dito por ele, tá? É uma escolha dele, tá? Ele tem escolhido ficar um pouquinho mais afastado. Agora, Cláudio, essa questão aí envolvendo os precatórios, acho que assim, vai diminuir um pouco o espaço dele, né? Porque o Ciro sempre fez denúncias que o pessoal não levou muito a sério e depois, no fim das contas, elas se provaram ter muita procedência. Não parece ser o caso aqui, né? Mas é claro, aí a gente tem aquele minuto de inocência, tá, Cláudio? Se alguém tiver coragem de investigar, né? Aí a gente vai ver
se houve informação privilegiada, se não houve, se houve sim acordo do governo com os bancos. Aí isso é tudo com as instituições da República. Cláudio, no mais, cara, era isso. Obrigado pelo espaço, obrigado para o pessoal lá do Twitter que engajou aí na live, e obrigado para o pessoal aí que marcou presença aqui na estreia, aqui no YouTube, tá? Reestreia, vamos deixar claro. Reestreia, na verdade. Reestreia desse encontro, que continuará sendo semanal, tudo indica às quartas-feiras, às 19h30, traremos convidados também aqui ao Espaço Trabalhista. Então, o convite que eu faço a quem nos agraciou com a audiência e com o prestígio da audiência, né, como a gente costuma dizer lá no Twitter, agradeço demais, um forte abraço, e quero deixar muito claro que gostou do que ouviu ou não gostou do que ouviu, venha para o YouTube. O YouTube é a principal plataforma para todos nós aqui, criadores de conteúdo, e aí aqui no YouTube você pode participar da live, né, participando, mandando mensagem no chat, sem precisar se inscrever no canal. Então eu tô falando isso porque muita gente tem alguma resistência, vai fazer, tem que ir lá, tem que escrever. Não necessariamente. Quem gostar do trabalho, quem quiser acompanhar o trabalho aqui no YouTube e gostar do trabalho, se inscreve no canal. Eu acho justo isso, porque, bom, né, ninguém vai se inscrever no canal que não vai assistir, que é uma coisa que eu aprendi e que eu quero muito que aconteça nesse canal que eu criei aqui. Eu quero mais pessoas aqui participando dos programas efetivamente, então assistindo, se engajando, dando opinião, criticando, elogiando, do que necessariamente pessoas inscritas no canal que não vão acompanhar. Então, esse é o recado, tá? Esse é o recado. Então, você que nos acompanhou no Twitter, além de seguir aí os perfis, né? Seguir tanto Em Nome da Rosa, quanto também o meu perfil pessoal, se tiver o hábito de acompanhar vídeos no YouTube, de se inscrever em canais aqui no YouTube, venha para o YouTube, acompanhe o meu trabalho no canal da Prática Política, acompanhe o trabalho do Cristiano Araújo no canal Em Nome da Rosa, são 2 canais, tá? E aí, gostando do trabalho, se inscreve, deixa o like. O que importa mesmo é, se você chegar aqui no YouTube, o que eu quero de você é o seu comentário. Então, deixe seu comentário depois no vídeo. Deixa seu comentário, concordando, discordando, criticando ou não, tá bom? Forte abraço, agradeço demais a quem nos acompanhou aqui no YouTube, né, a quem comentou. Agradeço ao Cristiano Araújo de novo pela consideração, né? E lembrando que provavelmente na quarta-feira que vem estaremos aqui nessa faixa de horário, 19h30, para tratar de outro assunto importante, sempre dessa maneira aqui, né? Um bate-papo, algo bem coloquial, porque eu acho que é assim que a gente consegue discutir melhor os assuntos, refletir esses assuntos importantes. Forte abraço, Cristiano, muita saúde para todo mundo aí, abraço a todos que nos acompanharam e até a próxima, gente. Valeu, tchau.